época, né, de Sonho Meu no grupo, só que todo mundo pitoco, né? E aí a gente se vê hoje em dia, é muito legal. É, olha, eu acho que assim, nada acontece por acaso, de verdade, né? Tudo que a gente vive vai plantando sementes e vai fazendo com que lá na frente a gente olhe para trás, consiga conectar alguns pontos e falar, bom, aquilo ali fez sentido, isso aqui levou a um outro lugar, que levou a outro lugar, que levou a outro lugar. Eu gosto de dizer, de me considerar uma comunicadora. Eu fiz faculdade de comunicação. Na época, eu fiz cinema para trabalhar com roteiro. Então, olha que coincidência também. Acabou que depois a educação me arrebatou e eu fui para esse caminho, quase no final já da faculdade. E eu gosto disso, eu gosto de me comunicar. Eu encontrei, quando eu era criança, a TV para me comunicar. É claro que com 6, 7 anos eu não tinha essa noção de, eu sou uma comunicadora e isso eu gosto de fazer. Eu gostava de falar e eu gostava de me comunicar com as pessoas. Então, já encontrei isso nesse lugar da minha vida. Hoje eu encontro na educação e eu encontro na educação, especialmente na minha prática de educação, de estar dentro e fora de sala de aula, né? Eu dou aula um dia na semana, mas eu sou executiva de um sistema de ensino, então eu tenho a oportunidade de, em circunstâncias normais e não de pandemia, visitar o Brasil inteiro e várias escolas e falar com escolas no Brasil inteiro. Então, hoje eu encontro na educação essa minha veia de me comunicar. Sabe-se lá o que vai vir no futuro? Se, de repente, eu vou achar um outro lugar e um outro meio de me comunicar para frente. Mas eu acho que tudo de alguma forma, se entrelaça dessa maneira, com aquilo que a gente gosta de fazer, que é a nossa paixão, que nasce quando a gente é criança com sorte, e depois a gente vai encontrando outros caminhos na vida para externalizar aquilo. Então, acho que não como educadora na época de Sonho Meu, mas como uma comunicadora que hoje encontra um canal na educação para fazer isso. Carmen, você também é educadora hoje em dia, né? Assim, mas você até assim, não é tanto uma super. Olha quem tá aí, Beta. Beta Beta. entrou. Agora estamos. Eu não tenho noção, mas eu tô feliz de ver vocês. Vocês não fazem ideia. Eu também, poxa. Que bom que você conseguiu entrar, Beta. Tipo, eu não sabia se eu ia conseguir ter a Beta com a gente, porque ela tá gravando uma série nova. E aí acabou que ia ser no mesmo dia, mas aí mudou. E aí, graças a Deus, deu certo. Obrigado por estar aqui, Beta, com a gente. Obrigada a você. Por coincidência, eu gravei ontem. Aí hoje eu consegui estar aqui com vocês. Me atrasei um pouquinho por causa da minha bebê, mas tá tudo certo. Muito feliz de estar com vocês. Muito mesmo. E aí, engraçado. Quero ver vocês pessoalmente logo. Dudu tem que vir pro Brasil, né? Pra gente conseguir fazer isso. Agora, tudo depende agora de Dudu e Fabiano. Já boto logo na roda. Ó a pressão, ó a pressão. Mas olha só, o que eu tava falando, Carmen, é que, assim, não é muito uma surpresa para mim você ser uma educadora, porque uma coisa que eu lembro, assim, você sempre foi muito talentosa, mas você, acima de tudo, era muito preparada. Você, sabe, acho que de todos nós, você era mais, digamos, focada, assim, sabe? Porque eu acho que a atuação é uma coisa engraçada, porque tem muita coisa do momento. Às vezes você tá no lugar e consegue, tipo, ir lá e você estava sempre constante ali, tipo, focada na coisa. Então, eu acho que isso é uma característica importante de educadores. Então, assim, não me é uma surpresa que você tenha ido para esse lado também. Mas você vê alguma coisa que tipo, sua época ali de atriz contribuiu para isso, para hoje em dia? Bom, primeiro eu queria dizer que eu estou emocionada com as tuas palavras, né? Você sabe que você é uma pessoa que eu admiro. Quando a gente se conheceu, você já era o Dudu, né? Você já tinha uma estrada, você já tinha feito televisão, a gente estava começando. Então, isso poderia deixar você, sei lá, com um jeitinho diferente. Você nunca foi assim, você sempre foi extremamente generoso, extremamente humilde. Então, primeiramente, eu estou super feliz e lisonjeada de ouvir isso. Segundo, eu quero dizer, gente, o quanto eu estou feliz
de estar nesse grupo, de estar com essa galera de novo, graças a Carol que teve essa brilhante ideia, porque é muito bacana ver o quanto após 30 anos eu me identifico com cada um de vocês, né? A Beta, a gente está na mesma fase de maternidade, recém-mães, né? Carol acabou de passar e tá no meio de um mestrado. Então, eu sei o que é essa loucura, a gente fica enlouquecido e super engajada nas redes sociais, politicamente. Também é educadora, tanto quanto eu. Então, assim, Marina, né? Acho que essa coisa da gente estar numa vida completamente fora e, de repente, se deparar com esse mundo de novo, sabe? Você, Luísa, Fabiano, sempre tão gentis. A Luísa escreveu uma mensagem tão linda quando entrou no grupo, que eu fiquei extremamente emocionada, chorei. Não contei isso, né? Mas estou contando aqui, porque eu sou dela. Mas estou falando. Então, assim, eu acho que muito do que eu sou e de como eu me coloco e de como eu me comunico, como a Carol bem colocou, tem tudo a ver com o que a gente viveu, com o que a gente vivenciou. Eu brinco muito com os meus alunos que eu sei ler o público, sabe? Como se fosse um teatro. Eu acho que durante as aulas, isso é um problema durante a pandemia, né? A Carol principalmente sabe disso, que a gente não tem os olhos dos alunos, a gente não tem o olhar do aluno, a gente não tem o clima da sala de aula. Eu acho que o exercício de ator permite que a gente faça essa leitura do nosso público. Então, eu uso muito isso para os meus alunos, a hora de sair do foco da aula e contar uma piada para que eles, sabe, voltem para mim. Então, acho que esse olhar, essa leitura, ela é muito importante. Eu acho que isso eu acho que todos, porque a gente sempre foi muito focado, a gente sempre foi muito disciplinado. Então, isso é uma coisa que eu levo para minha vida, sabe? Eu acho que muito dessa época, a gente tinha muita disciplina. Então, eu falo que, gente, a gente era... Que grupo era aquele, né? Eram crianças, Carol tinha 6 anos, a gente tinha 8, 9, e a gente era extremamente disciplinado. Então, isso é uma coisa que eu levo para minha vida também. Beta, você, de nós todos, é a única que segue sendo atriz. E eu fico pensando o quanto... às vezes eu penso assim, nossa, se eu tivesse continuado ator, como é que seria hoje? Será que aquilo teria me ajudado ou atrapalhado? O que eu penso é que as duas coisas, acho que poderia ter me ajudado e atrapalhado ao mesmo tempo. Mas eu fico pensando assim, como é para alguém, que eu tô falando aqui, 30 anos de carreira, mas eu fui fazendo outras coisas, então eu tô sempre começando de certa forma. Como é para alguém tão jovem como você ter essa bagagem toda? Você acha que ajuda ou atrapalha? Como você se sente adulta tendo, sabe, já toda essa história como criança? Ajudou bastante, né? Assim, eu fiquei um tempo afastada, né, fazendo dublagem. Eu fiz a primeira versão do Rei Leão. Para quem não sabe, eu passei por esse trauma na minha vida, de quando eu estava fazendo Malhação Verão, de ter Nala, que era senhora Beta Madruga, e Patrick de Oliveira, que era o senhor Simba. E falando sacanagem e tal, não sei o que, acabando com a minha. Com a vozinha, entendeu? Eu não conseguia, na minha infância, ouvir Rei Leão. E eu falava, é a Beta, não é a Nala. Que coisa! Que confusão na minha cabeça! Que confusão! É esquisito. Mas desculpa, continua. Só queria fazer esse parênteses. Então, eu fiquei um tempinho afastada e voltei. Aí voltei pro teatro, voltei fazendo série, né? E fazendo dublagem também, que é minha paixão. Mas assim, eu tava fazendo até uma peça no retrasado, mas com essa pandemia, né? Acabou que parou tudo. E aí foi na época que eu fiquei grávida também. E aí que a minha bebê tem 1 ano e 9 meses. E aí foi nessa confusão toda da pandemia e da gravidez que eu dei mais uma parada, né? E tô voltando agora, fazendo uma série. E tô vendo outros projetos aí. Massa. Mas a carreira de atriz mirim, com certeza, ajuda muito. Ajudou muito. Porque assim, as pessoas até hoje lembram, né? E ficam vendo Instagram, vendo as fotos, os vídeos, né? E ficam mandando mensagem. É muito, muito gratificante. Muito mesmo. Antes de eu fazer minha próxima pergunta para todo mundo, tem aqui uma rapidinha que mandaram, que estão perguntando o nome de cada um. Não sei se vocês querem revelar o nome de vocês. Acho que é todo mundo tão jovem que dá para revelar o nome, né? Eu tenho 37. O nome é idade? Eu tenho. Nome. É idade, né? Idade. Eu tenho 37 também, gente. Eu tenho 34. Eu sempre fui a caçula do grupo. Tenho com 34, quase 35.
E eu tenho 39, sou a mais velhinha. Gente, uma curiosidade que eu tenho de perguntar para outras pessoas que foram ator e atriz mirim. Vocês quando veem vocês na TV, vocês entendem quem é você? Ou vocês dissociam isso e veem como uma terceira pessoa, assim? Dudu, eu falo isso na terapia, estranho. tá? Olha só, hoje o nosso papo vai ser muita coisa que rola na terapia, tá? Eu falo isso na terapia. É engraçado, vendo o Sonho Meu, até agora, reprise no Viva, eu tinha visto foto, uma cena ou outra da novela, mas agora vendo a novela inteira, primeiro que a gente fica comentando no grupo, gente, como assim tal coisa aconteceu? Que a gente não se lembra das tramas, especialmente as tramas que não eram as nossas, né? Então, o que acontecia nos outros núcleos, a gente fica um pouco chocado, de como assim tal coisa aconteceu? Mas aí quando eu me vejo, é um sentimento muito dúbio, porque algumas horas eu lembro daquela cena, e aí eu sei o que fulano vai falar, eu falo assim, tal coisa vai acontecer, fulano vai estar não sei o quê. Eu lembro de cheiros, eu lembro de ambientes, e em outros momentos, para mim, é outra pessoa, assim, não sou eu, sabe? É uma criança fofinha de 1993, que nada tem a ver comigo, assim, então a resposta sua... isso aí não, assim, esse grupo de crianças, de verdade, eu fico vendo, gente, era assim, impressionante. A Mona tá aqui, porque ela entrou e eu tava vendo. A Mona foi, assim, essencial, porque é impressionante como a gente era profissional, assim, nas cenas, é uma coisa, era realmente fora da curva. Mas, então, pra mim, a resposta à sua pergunta depende da cena. Tem cena que eu olho e me lembro, tem cena que eu olho e falo, que fofinha essa criança, mas não sou eu, é uma outra pessoa. Eu lembro, a Carol falou uma coisa muito interessante, né? Pode falar, Berta. Não, acontece comigo também. Às vezes eu fico vendo a cena e eu lembro de algumas coisas, até do cenário, do que aconteceu ali na hora. Mas tem cena que eu olho assim e falo, gente, eu não me lembro do que a gente fez ali na hora. Eu não sei eu não me lembro dessa cena, né? Assim, dos bastidores eu também, assim, eu lembro dos ensaios que a gente ensaiava com a Mona, assim. Algumas coisas eu lembro também, mas assim, são alguns flashes. A Carol falou uma coisa do cheiro que eu acho impressionante. Eu vejo as cenas do Bar da Polaca e eu lembro do cheiro do Bar da Polaca. Talvez era o cheiro que mais marcava, porque era aquele cheiro de madeira, não sei se vocês lembram. Uhum. E eu lembro nitidamente disso, assim. Então eu vou vendo as cenas e aquilo que a gente já conversou. A gente não sabe o que aconteceu na história, ou que a gente realmente não assistiu, ou os olhos da gente mudaram muito 30 anos depois, né? Então a trama ganha um outro olhar e uma nova dimensão, mas eu me lembro muito dessa coisa dos cheiros, eu acho isso impressionante, assim. O cheiro do bar, o cheiro da cidade cenográfica, o cheiro da isca do Toff, eu lembro dessas coisas. A isca o cheiro do cenário da casa do tio Zé, porque sempre tinha fog. Então o cheiro do fog, né, daquela fumaça, que me dava bronquite adoidado. Eu vivia doente, gente. Isso a Globo não mostra, mas eu vivia doente. Ajudava na atuação. Então, assim, e é estranho, é uma sensação estranha, né? De você se ver criança, tem horas que você lembra que é você, tem horas que é uma pessoa completamente diferente. Gente, são 30 anos, né? Não são 30 dias, é muita coisa. É como se você pegasse um baú, tava lá e de repente você abre e aquilo tá tudo ali. E é realmente engraçado, assim. Você se reconhece, Dudu, quando você vê? Não, então, por causa desse negócio de 30 anos, eu tô revendo muita coisa. Eu não sou uma pessoa muito saudosa, assim. Eu sou o contrário, eu fico muito pensando no futuro e tal. E aí eu tô vendo umas coisas de novo, e eu tava alguns dias com minha esposa vendo Malhação. E aí um momento eu falei assim, nossa, que doideira, eu sou aquela criança ali, sabe? Em muitos momentos eu falo até em terceira pessoa, assim, de brincadeira. Eu falo, o Eduardo Caldas, não sei o quê, entendeu? Tipo, eu não... Só que aí, voltando pro negócio de terapia, essa dissociação e tal, ela é muito esquisita, assim, em vários sentidos. No meu caso, depois que eu parei de ser ator, eu passei a usar meu outro sobrenome, Albuquerque. E não o Caldas. Na verdade, assim, minhas duas primeiras novelas eu usei Albuquerque. E aí o Maneco tinha falado assim, cara,
põe o Caldas porque ele é menor e tal, não sei o que, e eu passei a usar o Caldas depois. Mas é algo que eu discuto na minha terapia do porquê. Por que eu fiz isso, assim? Não sei se, assim, por eu ter feito muita coisa em pouco tempo, no final eu tava querendo viver uma vida normal. E aí, às vezes, eu vejo as entrevistas que eu dava, eu falava muito sobre isso, sobre ser normal, me sentir normal. E, assim, eu acho que isso eu tenho interesse de saber de vocês também. Não existe o normal, a verdade é essa. Tipo, o normal é o que você tá vivendo. Mas eu fico pensando se vocês sentiram isso em algum momento, de tipo, cara, eu quero ter uma vida como a da maioria das outras crianças, ou se isso foi um sentimento conflituoso, porque, pra mim foi, porque eu acho que eu e vocês, a gente viveu coisas que ninguém viveu, e isso é muito legal. Mas eu fico pensando, putz, mas tinha aquilo ali que eu também gostaria de ter feito e tal. Como foi isso pra vocês, mais ou menos? Quem quer? Eu não me recordo de ter tido esse tipo de conflito, assim, né? Eu me lembro que tinha situações que eu vivi que eu não gostei, né? Tipo, rola um bullyingzinho, rolou uns bullyingzinhos, rolou, né? Foi algo que traumatizou? A princípio, não sei, só a terapia pode dizer com o tempo. Mas, assim, eu vivenciei coisas que eu sei que crianças da minha idade não vivenciaram, né? Em razão do que eu fiz. Mas, ao mesmo tempo, eu vivi tanta coisa bacana que eu sei que outras crianças da minha idade queriam viver naquela época que, para mim, isso foi o que sobressaiu. Então, eu não cheguei a me colocar também assim, né, Dudu? Você viveu muito mais isso do que eu, por exemplo, né? Então, para mim, não é que eu me arrependia, mas tinha momentos que eu falava, poxa, que saco, né? Eu ter que viver isso. Eu sei que se eu não tivesse feito televisão, se eu não tivesse, né, feito essa ou essa coisa, eu não teria passado por isso. Mas não a ponto de dizer assim, poxa, eu queria ter uma vida normal. Aquilo era o normal, assim, para mim. Então, eu sempre gostei de dançar, eu fazia dança, eu sempre gostei de me apresentar, eu já fazia teatro na escola. Então, aquele era o normal. Eu não cheguei a ter esse tipo de conflito, mas como eu disse, eu não vivi um estrelato como você, por exemplo, viveu, uma perda de privacidade como você viveu. E eu acho que isso é um fator que influencia muito, que não teve uma grande mudança na minha vida. Eu não mudei de onde eu continuei morando onde eu morava, eu continuei estudando onde eu estudava. Então, não gerou esse tipo de repercussão, entendeu? E você, Beta, você sentiu algo assim ou não? Ah, voltou. Tinha travado aqui. Então, eu lembro que a gente brincava muito também, né, nos bastidores. Então, eu acho que isso deixava a coisa mais leve, né, fluía mais. Então, eu não tive esse conflito. Eu acho que eu não tive esse conflito de... Era tanta correria também, né, na nossa vida. Era tanta correria, tanta gravação, tanto ensaio, viagem. E a gente ainda tinha aquele tempinho para brincar, porque a gente trabalhava, mas a gente era criança, né? Então a gente brincava, a gente se dava super bem, né? Não tinha problema. Eu acho que eu não tive esse conflito, não. Eu acho que foi tranquilo, para mim foi tranquilo. Tive muito... E até algo a ver com isso, e agradeço muito vocês, embora, tipo assim, agradeço muito quem resolveu fazer a novela, enfim, toda a confluência que fez para isso, mas eu sempre falo que, tipo, quando me perguntam qual foi minha novela preferida, eu falo Vira-Lata e Sonho Meu. E acho que Vira-Lata ganha porque eu tava num momento... Assim, até que eu lembro mais coisas, então você consegue experimentar as coisas melhor. E fora isso, eu lembro que o ano foi muito bom na minha vida, fora da vida de novela. Mas, assim, sem sombra de dúvidas, Sonho Meu foi muito importante para mim como pessoa, como criança, crescendo nisso, porque as minhas duas primeiras novelas eu tinha outras crianças, mas, assim, Felicidade era eu, Tati e Aline. De Corpo e Alma tinha eu, o Aron, o outro menino que eu não lembro o nome dele. E mesmo assim, acaba que o seu personagem fica sozinho e tal, não sei o quê. Então, de repente, eu tava sempre com muito adulto e tal. Quando veio o Sonho Meu, foi um momento onde, poxa, e agora, revendo isso e a gente se revendo, até cai uma ficha na minha cabeça, assim, de tipo assim, sim, éramos colegas de trabalho, estávamos trabalhando e toda coisa séria, mas são as minhas amigas que eu fiz ali, que a gente
a gente frequentava a casa um do outro, estava sempre brincando quando a gente não estava trabalhando, por mais que a gente estava trabalhando de novo, porque a gente estava, as nossas brincadeiras era ser ator, a gente tinha uma novela paralela, a novela real. Eu nem lembro muito. E Carol era figurinista. Eu era. Carmen, você que tem uma memória boa, me explica. Você me falou, eu era um pai de família, né? Como é que era? Quais eram os personagens? Você lembra? Eu acho que você dirigia, Dudu. Eu acho que você era o diretor da novela. Olha aí. Salvo engano, você era o diretor, você dirigia. E eu me lembro que Carol era a figurinista. Carol amava ser a figurinista. Ela eu gostava disso, de ser continuista, isso. Que eu gostava de tirar as fotos naquela Polaroid. Eu era fascinada pelo trabalho das continuistas quando eu fazia TV. Não só Sonho Meu. Porque hoje eu fico pensando que você tem recursos de tirar foto no celular e fazer álbuns. Imagino que elas devam fazer alguma coisa. Deve ter algum software hoje em dia que dá para fazer a continuidade, não sei. Mas na época era foto na Polaroid, colava no caderno, escrevia do lado. Eu achava aquilo fascinante. Então, isso eu lembro. Eu lembro que eu era continuista da nossa novelinha. E outra coisa que eu quero trazer também é quadros do duende, gente. Dos gnomos. Olha, esse é o grande mistério que a gente tem que resolver. Esse é o mistério da meia-noite. Eu lembro, eu mandei uma mensagem para minha mãe, um dia que a gente estava falando no grupo. Falei, mãe, você ainda tem aí na sua casa algum daqueles gnomos? Peraí, vamos explicar pra galera o que é que a gente tá falando de gnomos. A gente não sabe direito como é que eles entraram na nossa vida, mas aparentemente eles estavam na novela. Tinha uns bonequinhos de eu acho que eles são de Curitiba, Dudu. Eu acho que alguma loja de Curitiba vendia e todos nós compramos em algum momento. Né? Foi, eu lembro. Faz sentido. Foi no shopping de Curitiba. Ó, pronto. E a gente comprou até, ganhou, não lembro, pedras também, cristais. Não sei se vocês tinham umas pedras também de signo, umas coisas assim. Mas aí a gente comprou muitas, né? Eu acho que eles vieram de lá. A gente comprou, a gente ganhou, não sei. Todo mundo tinha. Eu não sei se a gente ganhou, tinha tamanhos, era uma coleção inteira colorida. Tinha os gnomos de várias cores. E depois tinha uns enormes, que eu não sei como, que ainda vieram para o Rio. Porque Carol tem uma foto com um gigante. Eu tive no meu quarto um gnomo que era talvez do meu tamanho, né? E foi uma assento no avião. Então você voou. Eu voei com o duende verde do meu lado. Assim, eu não tenho essa memória, mas eu voei porque ele surgiu na minha casa em algum momento. Minha mãe diz que a gente trouxe... Eu não tenho essa memória. Minha mãe diz que a gente trouxe no avião e que foi em cima, então ele possivelmente estava do meu lado. E ele era muito grande. Eu tinha os pequenininhos que apareceram essa semana na novela. Mas eu tinha o grandão verde e... Hoje eu acho assustador. Eu jamais conseguiria dormir com aquele gnomo no meu quarto, assim. Mas na época acho que eu achava ok. Total. Eu vi aqui mensagem da sua mãe, oi tia Suzana, falando que voou no avião. Gente, essa é uma cena maravilhosa. Tipo, alguém tem que fazer o filme da vida real de Sonho Meu só pra gente ver essa cena de uma pessoa com um gnomo gigante. Se você é o criador dos gnomos e estiver vendo essa live, por favor, se manifeste. Entre em contato com a gente. E é um negócio horrível mesmo. Eles são horrorosos. Eles não são bonitos, nem grandes, nem pequenos, mas a gente ficou fascinado. E a ponto da personagem na novela falar, ai, que bonequinha linda, né? A Clara fala, nossa, que boneca linda. Aí a Maria Carolina, não, mas não é uma boneca, é um duende. Eu já te expliquei, gente, onde que tá lindo ali? Só naquela cabeça da gente. Era outro gente, na década de 90. Eu ainda lembro que eles falavam que tinha que botar uma maçã junto. Não sei se vocês lembram de uma coisa isso, assim. rolava uma simpatia. Pra ele se alimentar, uma coisa assim. Tinha que colocar uma maçã junto. Por isso aquela foto que a gente tem todo mundo botando eles na cesta de frutas. É verdade. Eu não lembrava disso. Porque tem uma foto, a gente colocando todos eles numa cesta gigante de frutas. É por conta disso. Ó, Luísa tá falando aqui que o dela... A Luísa tinha um gigante também, acho que era roxo dela, e ela tá dizendo que foi no colo dela, no avião. Você imagina os outros passageiros, a criança da novela, que é uma criança famosa, ela está no ar. Ela entra no avião com um negócio gigantesco. Eu acho que os passageiros devem pensar assim, olha, criança da Globo é muito mimada mesmo, né? Olha só o que tá... Tem direito a... Fala pra mãe, eu quero um gnome gigante, e ela vai lá e arruma. Exatamente. Ela vai lá.
Isso me leva para fazer uma pergunta também, porque relação com família também é uma coisa que acaba sendo muito sui generis para uma criança que trabalha, né? Porque, de repente, as mães, os pais, eles têm que meio que abdicar de um pouco de coisas que eles têm que fazer profissionalmente para estar ali junto com os filhos deles, acompanhando e tal. Depois, acho que como criança a gente não consegue sentir isso, mas vocês algum momento fizeram essa reflexão depois, assim, do que isso significou também para os seus pais e ainda mais vocês duas hoje em dia como mães, sabe? Como vocês se sentem com tudo isso, assim? Elas dedicaram, né, a vida delas. Pode falar. Elas dedicaram a parte da vida delas, né, com a gente, porque era só isso, né? Chegava em casa às vezes de madrugada, não tinha hora, às vezes saía muito cedo, escuro ainda, né? Minha mãe tem outra filha, também é minha irmã, né? E assim, não tinha nem como dar muita atenção, porque ficava direto comigo, viajava e tudo, né? Era assim, elas abdicaram da vida delas para cuidar da gente, para estar junto, porque eu vejo hoje, né, com a minha filha, eu fico sempre pertinho dela. Então, eu vejo que minha mãe também fazia isso comigo. Ficava sempre ali perto, observando tudo, ajudando, né? Então, eu acho que isso é uma grande ajuda, né, que a gente teve das nossas mães. E se um dia minha filha quiser também seguir, né, carreira, eu acho que eu vou ser igual a minha mãe. Eu vou ficar bem juntinho dela, assim, porque ainda mais nesse mundo que a gente vive agora, né? Muito perigoso, assim. Então... Eu acho que devia ser uma loucura, porque assim, a grande maioria das mães trabalhavam, sabe? Ou tinham outros filhos, tinham outros filhos. Então, lá em casa, por exemplo, éramos eu e meu irmão, você, né, tinha um irmão. Então, assim, tem um irmão, né? Então, assim, era uma loucura. Eu não sei hoje, como mãe, se eu conseguiria dar conta do que a minha mãe deu naquela época. E não só a questão de organização de tempo, mas era uma questão de organizar o tempo. As mães tinham que organizar nossas agendas, porque a gente não podia dar mole no colégio. A gente tinha que fazer as nossas atividades. Isso tudo tinha que estar em dia, tinha que ser cumprido. A coisa do acolhimento de mãe, de deixar a gente ser criança, né? A gente tinha uma equipe muito bacana. As mães eram muito bacanas com todas as crianças. Eu tenho memórias incríveis, super bacanas de todas as mães de vocês. Então, eu tenho muito carinho por todas elas. Mas, assim, era uma loucura, né? Então, hoje eu fico pensando, eu não sei se eu daria conta, não só disso, mas, assim, você conseguir, por exemplo, se manter distante no momento que seu filho tá lá gravando com um monte de gente e, de repente, uma cena que tinha que chorar, de repente tá frustrado, tá cansado e você tá ali do lado e fala, não, olha, mas é seu trabalho. Eu não sei, eu acho que eu, do jeito que eu sou, eu ia pegar, não, esquece, vem pra cá. Eu não teria sabe, essa força que a minha mãe teve, essa força que os nossos pais tiveram naquele momento. Eu acho que eles são heróis, assim. Eu admiro, bato palma e acho de verdade que eu não conseguiria fazer um terço do que eles conseguiram fazer com a gente. E quando a gente gravou a Malhação, Carmen, a gente também ficou, acho que foi um mês que a gente ficou em Terê, né? A gente ficou direto. Eu lembro que meu pai, ele ia lá visitar a gente, né? Ele foi lá, acho que 2 vezes passar o dia, assim, para ver a gente, porque a gente ficou direto lá. Vocês sabem que teve uma vez... os nossos pais são heróis. Vocês sabem que teve uma vez no Malhação Verão, que a Beta tá falando, que eu fui, sei lá, 1 ou 2 dias sem minha mãe. E aí eu ia ficar, tipo assim, com a mãe de alguém e tal, não sei o quê. E eu passei mal, eu comi um negócio que ficou estragado e tal, não sei o quê. Então eu acabei indo pro quarto da Ana Paula Tabalipa. Passei a noite lá, que a mãe dela tava lá e cuidando de mim e tal, não sei o quê. Então também, além dos nossos pais mesmo de sangue, acho que tem um entendimento também de que são crianças, né? A gente teve essa sorte das pessoas que estavam trabalhando com a gente de entender isso e formar essa rede de suporte mesmo sem ser nossa família de verdade, né? Então, assim, por 6 meses, pelo menos, 6 meses a 1 ano, você tinha uma grande família, que isso incluía as mães dos outros atores, mas também os outros atores. Tanto é que a gente tem fotos que, tipo assim, são só os pais, né? No nosso grupo a gente exatamente. já mandou Tinha Mona também, né? Ainda tinha Mona, né? Que era...
Eu acho A que nossa tem mãe. isso, Nossa mãe lá. em Sonho Meu foi muito peculiar e não aconteceu em outros, nos trabalhos que eu fiz depois. É, Sonho Meu foi uma novela que fez muito sucesso. Muito sucesso. Foi uma coisa assim, muito fora da curva na época, né? Até hoje, né? Se estreia hoje, 28 anos depois, e as pessoas assistem e lembram e adoram, na época foi uma coisa muito forte. E aí todos os nossos pais estavam vivendo a mesma coisa. Então a gente estava vivendo a mesma coisa como crianças e eles estavam vivendo a mesma coisa. Eles não estavam sozinhos, né? Era o meu filho tá famoso, minha filha tá famosa, mas o filho dele também. Então ele tá vivendo a mesma coisa que eu. Quando ele vai ao shopping, ele vive isso. Quando o filho vai mal numa prova na escola porque faltou Sim. aula, porque tinha que gravar. Então acho que eles também. A minha mãe, por exemplo, não trabalhava. Então ela estava comigo 100% do tempo. Ela não trabalhava nessa época que eu fazia novela. Então, eu acho que eles devem ter feito uma rede de suporte também, sabe? E é isso, eu acho que era todo mundo muito legal. Então, todo mundo tem foto deles juntos, brincando e rindo e tal, porque a gente estava vivendo isso, eles abriram mão de um monte de coisa para que a gente pudesse viver isso também. E eles estavam vivendo esse momento ao mesmo tempo, né? Então, acho que para eles também foi legal ter um núcleo com tantas crianças vivendo essa mesma realidade, né? Sim, com certeza. Gente, eu acabei de me dar conta aqui, porque eu achava que o Instagram só deixava fazer com 4 pessoas a live. Só que eu apertei aqui e consegui, aparentemente, chamar Lu e Marina. Será? Eu não sei se vai caber todo mundo. Se alguém vai cair. Vamos ver o que vai acontecer aqui, porque eu também queria saber um pouco dessa questão de mães e tal, não sei o que, com elas. Embora, tipo, aí eu vou levar o papo também para outros lados, mas apertei aqui o invite, enfim. Vamos ver se... Gente, eu tô me sentindo aqui na reunião de Friends, tá? Eu tô achando o máximo. Eu tô com a camisa de propósito. Eu vim com a camisa de Friends, né? De propósito. Não tá faz um momento Friends Reunion aqui. Eu acho que a assim, tô nesse diferença é nível. que a gente não recebeu alguns milhões pra fazer esse reunion. Essa é a única Eu diferença. acho. Com certeza. Eu acho que a satisfação, a saudade é a mesma. É mesmo, é verdade. Eu tô achando que não rola. Porque apareceu aqui que é unable to join. Gente, então... Mas aí como é que eu faço, tipo, pra quicar vocês e poder chamar ela? Eu acho que a gente tem que sair. A gente sai da live. A gente tem... Foi muito rápido, mas é porque eu quero também dar, tipo, meia hora pra conversar com ela. A gente faz outras, não tem problema. A gente faz. Gente, então, olha só, queria agradecer muito... Tem que ter um encontro presencial, tá, Sim, Dudu? Esse por fora. Esse por fora vai rolar. Vamos Dudu, não esquece arrumar. de salvar a live depois, hein? Tem gente pedindo aqui. Tá, eu tenho que ver como é que faz isso também, mas eu vou... Quando você terminar, vai ter lá, salvar. Então óbvio, vou salvar, não tem erro. Gente, queria agradecer muito não só por vocês estarem aqui, mas como um todo, isso tudo que eu falei, assim, sei lá porque a vida colocou a gente junto e vocês viveram comigo um momento muito importante. E o mais legal de estar vendo isso tudo é porque a gente pode se ver de novo, sabe? E mesmo que seja assim à distância. Então, nesse momento que eu estou olhando para trás, eu quero poder agradecer o máximo das pessoas que ajudaram a eu chegar a esse lugar onde eu cheguei, porque, como eu falei no começo da live, aos trancos e barrancos, eu acho que o mundo como todo tem mais coisas boas do que coisas ruins para contar. Então, aqui, em inglês tem um negócio que é tipo assim, conte as suas bênçãos. E acho que é isso que eu estou tentando fazer, e vocês são bênçãos de alguma forma para minha vida. Então, muito obrigado por tudo. Foi um prazer ter vocês aqui e vamos combinar Curitiba. Obrigada, gente. Beijo, Dudu. Ser muito grande, Beijo, delícia, saudade. Agora vou assistir as meninas. Também. Saiam daí Beijo. para poder chamar ela. Saio. Tá bom, beijo. Beijo. Bom, tô apertando aqui o invite para Lu e para Nina. Oi! Hello! Agora só falta a Marina. Hello! Querida, quanto tempo! Como você tá? Que saudade, que bom te ver.
Tô bem, cara. Tô tentando equilibrar aqui a câmera. Ah, você tá segurando na mão? Eu tô segurando na mão. Você Eu tem um botei no esquema. tripézinho. Botei Eu aqui botei aqui pra... uma luz. Eu me inspirei um pouco em você, da nossa época de meninos, que você montava o set para fazer as minhas coisas. Então, fazia até trabalho da escola. Então, assim, botei uma abajur. Eu tô tentando aqui achar um ângulo, mas eu acho que agora foi, né? Então, tá lindo, tá ótimo. Já, Marina, se você tá vendo isso, eu já mandei aí pra você. Ah, você mandou também um request. Pronto, acho que agora vai rolar. Mas, então, essa segunda parte da live, por que eu separei assim também? Ué, por que ela tá unable to join? Accept. Nina, tô mandando aqui. Tipo, mandei aqui algumas vezes e tô... E o que você mandou, eu botei... Opa! Aê! Ai, amor! E aí, querida? Então, por que eu chamei vocês duas depois acho que eu falei bastante já coisa assim sobre vários momentos de trabalho, mas assim, Marina e Lu foram duas pessoas que, mesmo depois de Sonho Meu, eu tive muito contato. Eu trabalhei de novo com Luísa em Era Uma Vez. Com a Marina, eu só tive o prazer de trabalhar em Sonho Meu, mas Marina foi, na época de Sonho Meu, a gente namorou. E depois, Marina foi estudar na mesma escola que eu. Depois a gente se encontrou na faculdade de novo. Então a gente teve uma amizade, uma relação por muito tempo. E Lu também foi, assim, acho até que dos outros atores, você foi minha grande amiga fora das novelas. Então, assim, eu tenho muitas memórias com ambas, em vários momentos diferentes da vida. E eu queria conversar um pouco sobre isso, assim, porque com Carol, com Beta e Carmen, acabou não misturando tanto isso, assim, tipo assim, a vida real enfim, com as novelas e tudo mais. Mas, por exemplo, vou começar com Marina. Eu fico pensando assim, porque a gente na novela a gente não era um par, certo? A gente era, tipo, amiguinhos e tal, não sei o quê, mas a gente era um par na vida real. Eu não tive... Luísa segue atuando, então ela vive muito isso. Mas, assim, eu não tive tanto essa confusão de, tipo... Sim, ainda falando da Marina, eu... Travou? Travou. Não tá me vendo? Ai, ufa! Agora destravou. Ok. Sim. Então, assim, Marina, eu lembro quando você fez... como é o nome? Confissões Infantis? Era esse o nome ou era Confissões de Crianças? Confissões Infantis. Confissões Infantis. Isso. Que era a versão de criança da peça do Domingos com a Mariana, do Confissões Adolescentes. E tinha, por exemplo, uma coisa que foi incrível, assim, que eu queria falar para você anos depois, assim, que abriu muitas coisas na minha cabeça, que na peça você todo mundo usava muito da experiência pessoal, né? E você tinha eu como personagem, de tipo, quando a gente foi assistir Rei Leão, inclusive eu falei agora há pouco com as meninas e tal. E aquilo ali foi assim, tipo, foi para mim abriu muito meus olhos, assim, de tipo assim, uau, arte tem isso, assim, de a gente colocar as nossas experiências pessoais dentro disso. Só que ao mesmo tempo tinha a confusão de tipo assim, pô, mas porque no caso era tipo meio que uma crítica e tal, não sei o que, do jeito como eu tinha tipo te tratado e tal, não sei o que. Então eu queria que entender assim se tipo para você se teve algum momento que você mesmo depois, não necessariamente em Sonho Meu, mas vocês tiveram alguma dificuldade entre tipo dizer o que era real e o que não era e levar coisas que você vivia com os personagens para sua vida pessoal ou não? Então, Dudu, bom, primeiro, meu Deus! Graças! Ai, vontade de gritar de felicidade. Muito, muito! Ai, tá, agora, bom. Eu acho assim, eu acho que diferente acho que do nosso grupo ali, eu fui aqui menos, fiz trabalhos, principalmente na TV, né? Na TV foi só Sonho Meu, que chegassem a esse ponto de eu ficar confusa, né? Assim, como criança, do que seria a minha vida real e o que seria os meus personagens, né?
Mas achei muito interessante isso que você falou do Confissões Infantis, porque nem eu me lembrava dessa história. Não? Não me lembrava. E assim, a minha memória é bem ruim. Mas eu me lembro que o nosso trabalho naquele espetáculo era em cima disso, as nossas histórias, né? Claro, tinha um roteiro, assim, que era o fio que levava o espetáculo, mas a gente podia colocar no texto nossas histórias reais. Então, isso era muito libertador, né? Imagina, eu não estava fazendo nenhum personagem, era eu. Então, talvez nesse trabalho especificamente, a confusão estivesse ali o tempo todo, né? Porque eu subia no palco e aí eu falava da minha mãe, falava do meu pai, falava do meu ex-namorado. Então, aquilo poderia ser confuso, assim, para mim. Mas eu acho que eu era tão nova que, na verdade, era quase como se eu tivesse começando a minha terapia ali, sabe? Como criança, assim, tipo, dividindo aquilo com aquelas pessoas e acreditando que aquilo estava sendo recebido de uma forma bacana, né? Mas acho que, como eu não tive muitos outros trabalhos pra frente, assim, com essa coisa de muito tempo, trabalhando no mesmo personagem, eu não consigo ver essa confusão. Seria mais esse exemplo mesmo que você deu. Agora, essa história que você contou, eu não me lembrava. Que engraçado. Nossa, foi demais, porque eu lembro que eu fui com você pro teatro, era na Barra. E você morava no Leblon, eu morava em Ipanema. Então, tipo, eu fui com você. Fui eu, você e Cananda, que fazia a peça com você, Sim, não era? a Cananda fazia. Isso. E aí, tipo, aí tinha isso e tal, não sei o quê. E aí eu vi, assim, e aquilo é engraçado, assim, não foi uma coisa que foi ruim, assim, sabe? De jeito nenhum, porque, tipo assim, inclusive, tipo, acabou a peça e você veio falar comigo, você, tipo, sabe, me abraçou e tal, não sei o quê. E eu falei assim, nossa, que legal. Existe esse espaço onde a gente pode até processar algumas coisas e aquilo ali não necessariamente é a verdade, porque sei lá o que é a verdade, entendeu? E isso foi para depois, óbvio que na época eu não entendi isso, depois pensando e tal, não sei o quê, mas foi um momento que me ajudou a entender muito isso, assim, o papel da arte para dentro da gente, né? Não para fora, mas assim, da gente processar algumas coisas assim. Lu, eu sempre falo isso, eu vivi grandes momentos com você, com a sua família, na sua casa. Por exemplo, e aí tem a ver com Marina também. Meu primeiro beijo na boca ever foi na sua casa, foi no seu quarto. A gente tava brincando de verdade e consequência. E aí eu já era namorado da Marina, mas a gente só dava a mão e tal, não sei o que, a gente tinha 9 anos e tal. E aí eu dei o meu primeiro beijo e tal, não sei o que. E é engraçado porque a gente era muito amigo. E aí esse negócio de confusão das coisas, eu passei um pouco isso, porque, tipo, em Era Uma Vez que a gente estava fazendo, Era Uma Vez que éramos um casal, Glorinha e Sarrafo, naquela época eu estava, tipo, apaixonadíssimo por você. E quando eu fui ter meu primeiro e único beijo na minha carreira, no final da novela, eu tava assim, com a mão suando, tipo assim, caraca, como é que vai ser isso? O que é pra eu fazer e tal, não sei o quê. Eu nunca fiquei nervoso fazendo cenas, sei lá por quê, porque eu comecei muito novo e tal, não sei o quê. Mas eu lembro dessa ser, tipo assim, dificílima, fora que era o final da novela, então, tipo assim, tava todo mundo meio choroso e tal. Eu tenho até uma foto que é muito bonitinha. Minha mãe tem em algum lugar, que é você, assim, claramente chorou muito, sabe? E eu tô te abraçando, assim, tipo... Eu sei muito e com um terno, assim, tipo, não sei por que um terno, sabe? Então, e aí eu me pergunto, você... Ainda mais você que segue sendo incrível atriz, se isso é algo que você nunca teve, se você já teve e superou, ou se você, sabe, se isso tem alguma dificuldade nessa, tipo assim, peraí, como é que eu coloco realidade nisso sem tornar isso o real, ou tipo, eu torno real e depois encerra isso? Como é que é isso pra você? Então, primeiro muitas coisas. Muitas coisas no meio disso tudo. Só um detalhe antes de qualquer coisa. Marina, você vê que a gente continua combinando que nem a gente fazia no carnaval. Ai,
gente, que lindo! A gente comprava a mesma fantasia e a gente ia pro baile de carnaval, eu de vermelho, ela de amarelo. A gente sempre era assim, o mesmo tema com cores diferentes. A gente segue igual, amor. Passa não tempo. vai Sem combinar. Lá. Sem combinar. Aconteceu só. Sem combinar, aconteceu. Mas, e outra coisa também, antes de responder a sua pergunta é, Dudu, em Sonho Meu, você era o príncipe, todas éramos apaixonadas por você, absolutamente, assim, eu digo por mim, eu era completamente apaixonada. E ele era o rei da meninada. E a Marina foi a princesa dele, então assim, a Marina era tipo, uau, Marina, quando eu crescer eu quero ser que nem você, porque ele é o nosso muso, total. E ela, tipo, fisgou o coração do muso, arrasou, então foi todo um período muito bonitinho, assim. E eu acho que nós três, a gente com certeza, assim, de todo mundo, fomos quem conviveu, eu acho que durante mais tempo. Vocês iam muito lá pra casa, tinha isso, a gente brincava. Marina vivia na minha casa e o Dudu vivia na minha casa. A nossa diversão era ir pro circo. Lembra que a gente ficava depois fazendo jantar? A gente botava a mesa e ficava clap, hey! Tudo que a gente fazia, a gente procurar, que nem o circo. Cara, eu fiz festa de aniversário na sua casa, tipo, com o povo do meu colégio, que você nem conhecia. Total. E era assim, tipo, não, vai ser festa lá na casa da Luísa. Aí, tipo, que Luísa? A Luísa Curvo. Aí, a da novela, tipo assim, como assim? Vai ser na casa dela, a sua festa? Eu falei, minha amiga, cara. Claro! Eu lembro, sabe uma coisa, lembranças assim loucas? Eu lembro da luta do Mike Tyson, que ele mordeu a orelha do Evander Holyfield. Eu vi na sua casa e a gente tinha comprado um Häagen-Dazs. E, tipo, eu só consegui dar, sei lá, 2 mordidas até ele fazer isso. Arrancar a orelha e perder o apetite, claro. Exatamente. Mas era, enfim, a gente, durante muito tempo, acho que até... Vocês ainda seguiram na faculdade, mas aí depois acabou que fui pra faculdade, aí me mudei para São Paulo, fiquei indo, voltando. Aí a gente deixou de se ver, mas assim, durante muito tempo a gente teve um convívio intenso, então isso era muito legal. Agora, em relação ao conflito, né, de realidade, eu acho que logo no início, o que me fez não ter esse conflito, quem me fez não ter esse conflito foi a Mona. Porque ela muito, muito logo sempre me botava na realidade de assim, isso acontece com a personagem vai ter lembranças suas, então vai ter memória de o que é uma coisa gostosa de você comer. Então entenda que coisa gostosa é essa. A gente transferia sensações nossas para a personagem, mas ela sempre deixava muito claro que esse drama não era nosso. Então, e eu acho que em Sonho Meu, por exemplo, éramos órfãos, sabe? A gente vivia num orfanato, era super complicada. A minha vida é da Marina, comendo a sopa rala, que eu adorava. Tinha que ser ruim. Eu amava. Gente, era maravilhosa. Era maravilhosa. A gente tinha que fazer cara de tristeza com a sopa ótima. E então, assim, eu acho que ela colocava bem claro que não era o nosso drama. E isso pra mim foi muito importante, que depois eu fiz uns personagens que era super, enfim, morria pai, morria mãe. Eu era estuprada, eu me suicidava. Então, assim, eu vivia uns personagens que tinham uma carga dramática muito pesada. E eu não poderia, de forma nenhuma, levar isso para, sabe, ter um mínimo de confusão de qual é a realidade, porque senão eu ia enlouquecer. E eu acho que a minha mãe, ela sempre também fez muito questão de ter esse lado, sabe, disso, de a festa vai ser lá em casa, então vão vir os meus amigos, os seus amigos, os amigos da Marina, e vai todo mundo ser criança. Então eu tinha uma vida muito, assim, real, sabe? Então a confusão não se dava. E aí, mais tarde, eu fui entender que não é uma questão que uma coisa que não me influencia. Mas, de alguma forma, hoje em dia, eu tô há 7 anos morando em São Paulo e nesses 7 anos eu passei a trabalhar muito com teatro. Muito mais do que tinha trabalhado os últimos 20, porque eu passei basicamente 20 anos só fazendo televisão. E eu comecei a sentir muita necessidade de outra linguagem. Então, quando eu vim para São Paulo fazer teatro, eu comecei a entender, porque aí é um pouco diferente, né? Na televisão, você sabe que tá rolando um teste, faz o teste, eles te aprovam e você vai falar aquele trabalho de alguém que escreveu, que alguém vai dirigir. O teatro, como ele é feito de uma maneira mais artesanal, muitas vezes você pensa sobre o que eu quero falar. Então você vai atrás de um texto que diga algo que te interesse e que você acha que é interessante comunicar para o mundo de uma forma artística e aí você monta o que você quer fazer. Então hoje em dia, eu acho que
essa é completamente amalgamado, sabe? O que eu sou com o Uhum. meu trabalho. Os meus últimos trabalhos em teatro todos diziam exatamente o que eu, Luísa, quero dizer. Mas que aí, enfim, Brecht, Dias Gomes ou Chekhov escrevem muito melhor. Então, eu prefiro fazer o que eles já tinham escrito, mas assim, eu escolho hoje em dia o prazer de fazer teatro também tem muito esse, assim, o de escolher o autor, escolher em que projeto e por que eu quero dizer isso para a sociedade nesse momento. Eu, ainda mais tendo vivido isso, mas, tipo, hoje em dia não sendo mais ator, eu sempre falo que eu tenho uma admiração gigante por quem é ator, porque as pessoas não sabem, mas é uma profissão muito difícil, eu acho que psicologicamente é muito difícil, e ainda mais, assim, vocês, mulheres, geralmente os personagens são, inclusive porque eles retratam as dificuldades que a mulher vive nesse mundo que é tão hostil a ela, mas se colocar, no, sabe, em situações que são tão intensas, porque numa peça ou num filme, nunca é tipo assim, ah, tô de boas. É sempre, né? Tem que ser uma coisa dramática. Então são assim, são aqueles momentos horríveis que um personagem passa, e por mais que no final venha uma redenção e tudo dá certo, mas a verdade é que até o tempo de fruição da tragédia dentro da, da peça, do que quer que seja, é sempre muito grande. E você imagina, assim, por num teatro você fazer isso todo dia da semana e tal, você, sabe, se colocar nisso, admiro muito, e dois, tipo assim, eu meio que não consigo e não quero fazer isso na minha vida, entendeu? Tipo assim, porque, tipo, enfim, vivi isso ali, mas eu acho também que como criança você não faz tantas, né, coisas, personagens que são muito pesados, geralmente costuma ser um pouco leve, mas é algo que, nossa, que eu realmente admiro. E você, Beta, todo mundo que segue nesse ofício, eu admiro muito, ainda mais isso, assim, porque considerando que é isso, você está fazendo há 30 anos isso também, entendeu? É muito tempo Mas você sabe se uma coisa doando. que eu achei curioso, por exemplo? Porque era isso. Antes eu fazia basicamente, sei lá, foram 20 anos fazendo televisão e naquele ritmo que a gente conhece, né? Que é toda semana gravar coisas novas. Você tem que ter uma agilidade de raciocínio e de desapego, primeiro de rapidez de decorar e fazer aquilo de uma maneira fresca. Segundo, de desapego, porque você vai ter que mais decorar um calhamaço. É, então, assim, eu via que era muito legal, porque te dá uma inteligência cênica muito boa. E quando eu fui pro teatro, eu tinha muito pavor dessa coisa da repetição, da repetição, da repetição. E, sei lá, eu fiz uma encoragem e era um personagem, eu fazia personagem muda, que é um personagem super difícil, completamente trágico, no qual eu quase perdi um pulmão por dia, sabe? De tanto que eu corria, gritava, chorava e morria no final. Uhum. Então, eu pensava, nossa, como é que eu vou aguentar? Como eu vou ter estrutura para dar conta? Ainda que eu entenda que é físico e tudo, mas como eu vou ter estrutura? E eu lembro que, assim, no último dia de apresentação, eu pensei, nossa, hoje eu entendo essa peça muito melhor do que eu entendia. Então, o fato também, às vezes, de a repetição faz você aprofundar o que tem que ser aprofundado e distanciar o que tem que ser distanciado. Então, eu acho que isso foi uma necessidade que eu tive como atriz, de também explorar outra linguagem que eu não conhecia. Porque eu acho que se eu ficasse só na televisão, eu ia me Sim, sentir sufocada de alguma forma. total. Não falta muito tempo para acabar a live, então deixa eu ir movendo aqui os assuntos. Marina, você. Acho que as pessoas sempre perguntam isso, assim, você sente falta? Mas, assim, eu acho que a gente é capaz de sentir falta de tudo, na verdade. Os seres humanos são assim. Eu quero saber, assim, o que você sente falta disso, assim, de ser uma criança que está, assim, exposta a esse tipo de coisa e tal, não sei o quê. O que disso que, tipo assim, que você fala assim, isso, porra, vale muito a pena, assim, e, tipo, eu viveria 20 vezes de novo e desejaria isso para todas as pessoas. Eu acho assim, eu, eu poderia dizer que hoje eu não sinto falta. Eu tenho um carinho por aquela época, eu tenho um carinho por aquela criança que eu fui.
eu tenho um orgulho por ter realizado um trabalho que eu acho que foi muito bacana, né? Considerando tudo que eu estava vivendo naquela época, sendo uma criança, estudando, e, né? Enfim, aquela loucura que era ser uma criança na TV. Mas eu hoje eu não tenho essa necessidade, sabe? Eu acho que eu segui outros caminhos que não me fazem ter esse tipo de saudade. É uma saudade de estar na caixinha, sabe? Isso aqui que está acontecendo agora, eu adoro estar vivendo isso. Uhum. Mas não é o tipo da coisa que eu imaginaria viver novamente, né? E eu vejo que as pessoas perguntam muito assim, mas o que mais que ela fez na TV? O que mais que ela fez na TV? E realmente eu não fiz nada mais na TV, eu só fiz Sonho Meu, foi meu trabalho único na TV. Eu não tinha essa coisa que a Lu falou, que eu achei muito bacana e totalmente pertinente, porque eu fiz teatro um tempo depois, que é uma outra linguagem, você consegue se aprofundar tanto no texto, quanto no personagem, quanto na respiração que o público traz para você, né, a cada dia de apresentação. Então, talvez eu optasse por ter o teatro na minha vida. Digo assim, hoje, sabe? Uhum. Mas ainda assim, não... Mas você ainda dança, certo? Não, eu danço. Mas assim, eu danço é mais um hobby, sabe? Mas é o que eu tenho contato hoje do meu lado artístico, assim, é o sapateado, né? Que eu mantive desde sempre, até hoje eu faço. Mas com a atuação, assim, eu realmente... Não sei, Dudu, eu acho que dá uma sensação de que eu me distanciei tanto. Sabe quando você para de fazer aquela coisa por muito tempo, depois você já não sabe mais como é que é, ou, né, daquela ansiedade, será que eu sei fazer? Enfim, eu acho que tô meio por aí. Eu sou mais perdida, assim, nesse sentido. Uma pergunta em cima disso, assim, que você e eu também, a gente, né, meio que, acabou isso, estamos fazendo outras coisas e tal, tudo certo. Só que eu sinto, pelo menos, assim, muito quando eu falo com alguém e tal, não sei o que, a pessoa pergunta, mas por que você parou de ser ator e tal, não sei o que, eu sinto que minha resposta nunca é suficiente para as pessoas. Que elas sempre acham que, tipo assim, não, ele está sofrendo, ele está querendo voltar a fazer aquilo. E, tipo, não entende que, cara, a vida é ampla e as coisas que aconteceram, elas... no passado, elas refletem no futuro e tal. Então, assim, eu nem vejo como, tipo assim, acabou aquilo. Aquilo ali é uma parte de um todo. Acho que eu ainda tô começando, fazendo várias outras coisas. E aí eu perguntei muito pra Carol, pra Beta e pra Carmen, coisas assim, tipo... Isso acontece com você também? Uma coisa só minha? Você sente isso das pessoas? Você sente a mesma coisa que eu? Como é isso? Sinto. E você falou uma coisa que é exatamente, parece que nunca é suficiente. A resposta que a gente dá parece que não faz sentido. Tipo, mas como que você largou a vida de atriz aquilo tudo, sabe? Pra estudar direito ou pra, enfim, qualquer coisa. E eu não consigo responder isso pras pessoas, tipo, tá, mas são as escolhas que a gente faz e não necessariamente quer dizer que é uma escolha melhor ou pior, ou, sabe, ou eu tô abandonando uma vida artística. Eu acho que a gente traz a arte dentro da gente de outras formas também. E uma coisa que é muito legal, eu iniciei a faculdade de Direito com mais de 30 anos, né? Eu já estava com 30, 31. E eu concluí no final do ano passado. Então, assim, eu percebi que, por exemplo, nas minhas apresentações de trabalho, meu Deus, falando sobre lei, sobre coisas totalmente, né, nada a ver com nada que eu fazia. E eu sempre procurei um lado mais artístico de fazer as apresentações, sabe? Um vídeo ou uma coisa que tivesse uma dinâmica diferente. E isso, bem ou mal, marcava tanto o professor quanto a turma. Então eu fico assim, esse lado, ele não morreu, sabe? Eu acho que as pessoas não entendem isso. Não é que eu tenha abandonado isso em mim. Eu só não utilizo isso que está em mim como a minha forma de trabalho hoje em dia. E isso aqui é muito bacana, porque outras pessoas utilizam e é maravilhoso de ver. Os nossos colegas daquela época, né? Tipo a Lu, que tá com um trabalho lindo no YouTube, tá, sabe? Tipo, se revirou para trazer uma coisa tão bacana que é o teatro, só que numa plataforma diferente. E assim, sabe? As pessoas usam de formas diferentes. Então,
eu acho que é super válido, mas eu também, quando eu respondo, eu acho que ninguém sai muito satisfeito, assim, quando eu respondo. Não, e mesmo Lu, assim, tipo, segue trabalhando como atriz, mas não, eu acho que é ruim isso quando tem esse tipo de feedback, né, das pessoas, porque elas te reduzem a uma coisa só que você pode ser, e eu acho que a gente pode ser múltiplo. A Luísa, ela é uma artista hoje em dia, ela pinta quadros, ela Eu não tava é fazendo só... um cenário ontem. Pois é. Enfim, a gente joga em todos os times. Mas uma coisa que eu acho que acontece também é porque as pessoas confundem um pouco a vida do ator e o ator de televisão com uma vida glamourosa. E não tem glamour. Então, assim, não tem glamour. É óbvio que num país desigual como o nosso, o privilégio é um glamour e, obviamente, pessoas que são famosas geralmente trabalham em televisão e elas têm privilégios. Então, assim, isso sim, é um glamour, mas não tem essa vida glamourosa. A gente não vive nesse mundo. A gente. Então, às vezes eu acho que as pessoas têm um pouco de dificuldade quando você fala, não, agora eu não estou fazendo televisão porque quero fazer outra coisa, seja direito, seja jornalismo, seja, sabe, filosofia ou teatro. As pessoas não conseguem entender por que que você abriria a mão de ser famoso. E eu entendi, pelo menos em algum momento da minha vida, que ser famosa era a coisa que menos me interessava na vida, porque eu não gostava de responder sobre a minha vida, não gostava de contar da minha privacidade, sabe? Não queria que ninguém tirasse foto minha indo no cinema com alguém. Então, assim, ser famoso era a parte chata, eu só gostava do trabalho mesmo. Mas as pessoas acham, de alguma forma, que ser famoso é muito bom. E eu entendo que talvez para algumas pessoas seja, mas não é todo mundo que tem esse interesse, né? E é complicado porque a gente acaba vivendo uma experiência que é única, né? Ou, não única, mas pouca gente tem, né? Uhum. A oportunidade de viver isso. E tem as partes boas e as partes ruins. Mas a verdade é que quem está vendo de fora só consegue enxergar, na verdade, as partes boas, que elas acham que são as partes boas, porque muitas vezes é isso que você falou. A gente está lá e essa não é a parte boa. A parte boa é outra coisa. Uhum. E aí eu estendo a isso, entendeu? Tipo, a parte boa dessas coisas que eu vivi foram esses encontros, entendeu? Foi poder... Tanto é que são essas as coisas. Eu não consigo lembrar quando fala da novela, entendeu? Tipo, o que acontecia? Eu não lembro. Eu não sei o que acontece no final do Sonho Meu. Não sei. Se Eu me sei, falar... a gente vai pro palco com a não, é verdade. Claro. Nesse caso eu sei. Nesse caso eu Como sei. assim você não sabe? Como Mas- você não sabe? Eu fiquei mas- doente, com febre nesse A dia. gente chorou horrores, não. Eu sei, eu tive que ficar catando as lágrimas de todo mundo, porque, tipo, eu nunca liguei muito pra Xuxa, então, tipo... Porque assim, você já era um cara que já estava super acostumado com a Xuxa. Imagina. Não, o negócio é o seguinte, é porque eu fui na Xuxa quando pequeno e ela Falei, estava acostumado com a Xuxa lá. me chamou pra ir no Disco Voador, e eu achei que o Disco Voador ia embora e eu nunca mais ia ver minha mãe. Então eu falei assim, não quero Xuxa, que não quero ir trauma. embora. Não é horrível? Então eu acho que isso me traumatizou, porque eu fiquei pensando assim, pô, a Xuxa rapta crianças e leva pra lua, sabe? Tipo, o que acontece com as mães? Gente. Inclusive um dia eu vou escrever um filme sobre isso, acho que vai ser super ótimo. Ótimo. Não esquece de botar o gnomo no colo de todas nós no avião, sim. pelo amor de Deus. O essa cena é Gnomo maravilhosa. vai ser o vilão final, entendeu? Tipo, ele que tava por trás de tudo isso. Que viagem. Gente, ó, a gente já passou de 1 hora, então, de novo, o que eu falei pra elas, acho que vocês ouviram, mas queria adicionar aqui disso, que junto com o que a gente estava falando, que pra mim as coisas que valeram a pena mesmo, ou que valeram mais a pena, foi exatamente esse tipo de coisa, assim, conhecer pessoas como vocês e poder ter vivido tudo que a gente viveu. Esse é um momento de olhar para trás e, tipo, ver e agradecer essas coisas para que a gente possa ir para frente também de novas formas. Eu espero que a gente consiga estar um pouco na vida do outro da forma que seja saudável para todo mundo, mas independente do que acontecer, a verdade é que, pelo menos eu sinto isso, vocês sempre vão estar na minha vida de alguma forma, porque a vida é esse eterno, tipo, olhar para trás para ir para frente, e vocês tiveram um impacto gigante na minha vida por todos esses motivos que eu falei. Vocês são pessoas queridíssimas. Queria agradecer muito por estarem aqui comigo e por tudo que a gente viveu junto. Muito obrigado. Ai, querido, parabéns, parabéns, parabéns. Você é um encanto.
Eu acho que eu até comentei, eu assisti a sua live, foi ontem, anteontem, né? E assistindo assim é muito legal de ver como as essências ali, elas não mudam, né? Meu Deus, é impressionante. E vendo a Lu falar, é a Lu todinha da minha infância ali, da minha adolescência. Porque a gente, Ai, delícia. como você falou no começo, né? A gente não só viveu a época da novela, a gente viveu uma amizade mesmo por anos depois. Então, Sim. assim, toda aquela vibe do... É Santa Mônica, né? Que se Santa Santa Mônica. Mônica. Clássico, Santa Mônica. clássico, E clássico. assim, tudo isso serviu de várias formas para construir quem eu sou hoje, sabe? Então eu acho que assim, não tem nem como agradecer a tudo que a gente viveu, as pessoas que cercaram a gente naquela época. E por você estar proporcionando esse momento lindo. Pena que o Instagram não permite a gente se ver Todo tudo mundo junto, junto. né? Porém, como as meninas falaram, esse encontro vai acontecer pessoalmente e a gente vai poder matar essa saudade, assim, vai ter que ser um mês de encontro, né? Um mês. Não, Vocês estão deixando isso cada vez mais difícil de acontecer pra mim. Eu tenho que ir pro Brasil, tenho que ir pra Curitiba, porque alguém falou que tem que ser em Curitiba o lugar e ainda Se tem que vira, ficar um mês. se vira. Tá bom. por que a gente podia também decidir onde está a maioria? Não, ou vamos todo mundo para Curitiba? Pois é, Fica ninguém mais tem Curitiba. fácil, Por que a gente. gente vai pra Curitiba? Por que A que gente vai deixar porque a mais novela se passava em Curitiba, agora também não está Sim. facilitando ir para Curitiba. Vamos chamar a Xuxa também Nada pra contra ir. Curitiba, porém, enfim, talvez o eixo Rio-São Paulo. Eu tenho minhas questões com a República de Curitiba. Já falei. Tá, então Não, a gente... temos todos. Nesse sentido. Temos A todos. gente vai todo Pronto, mundo greve. trabalhando, Mas então. Curitiba em si, um beijão pra Curitiba, onde a gente era bitomania lá. Exatamente. Meninas, muito obrigado. Eu vou tentar salvar aqui, como falaram. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou aqui também, o Dia Online, Marcos Michalak, Joanes, querido, todo mundo, as mães que estiveram aqui. As mães! Muito obrigado. Ai, tia. Semana que vem eu vou fazer uma outra live sobre a cena underground de rock dos anos 2000, que eu tive a chance de participar um pouquinho. E vai ser um pouco isso. Eu vou, cada época da minha carreira por aí, para as pessoas entenderem o que eu vim fazendo e para eu poder fazer essa recapitulação e agradecer a todo mundo que esteve comigo nisso tudo. Um beijo para vocês, a gente se vê no grupo de WhatsApp. Beijo, amei Tchau. de vocês. Parabéns, Dudu. Obrigado, querido.